Você já reparou que existem pessoas com mais de 70 ou até mesmo 80 anos que parecem ter a força e a energia de alguém com metade da idade? São aquelas pessoas que sobem escadas com facilidade, carregam sacolas de compras pesadas sozinhas, e em alguns casos até superam jovens em atividades físicas. Pois é, por mais que pareça incrível, isso não tem nada a ver com sorte ou genética privilegiada. O que essas pessoas fazem é seguir hábitos muito específicos que protegem os músculos do desgaste natural, que costuma acompanhar o envelhecimento. E aqui vai uma informação importante. Quando chegamos aos 80 anos, é comum perdermos até metade da massa muscular que tínhamos na juventude. Essa condição tem nome: sarcopenia, e afeta mais de 50 milhões de idosos no mundo todo. Ela vai tirando pouco a pouco nossa força e independência. Só para você ter uma ideia, mais de 300 mil idosos são internados todos os anos por conta de quedas relacionadas à fraqueza muscular. Mas aqui vem a parte animadora. Segundo uma pesquisa publicada no Journal of Physiology, essa perda de massa muscular não precisa ser inevitável. Sim, é verdade que muitos idosos têm dificuldade até para se levantar de uma cadeira, mas também existem os chamados superidosos, pessoas que mesmo com 80 ou 90 anos mantêm força, energia e músculos firmes, como se ainda estivessem na meia-idade. Eles continuam ativos, fazem caminhadas, praticam esportes e moram sozinhos com autonomia. Mas afinal, qual é o segredo dessas pessoas? Pesquisadores da Clínica Mayo identificaram vários hábitos que ajudam a retardar e até reverter a perda muscular associada ao envelhecimento. E o mais surpreendente, cerca de 93% dos adultos mais velhos nem sabem que esses hábitos existem. No vídeo de hoje, você vai descobrir exatamente quais são esses hábitos. E entre eles, tem um que é pouco falado até mesmo por médicos, mas que pode ajudar a reconstruir músculos mesmo aos 70 ou 80 anos, segundo estudos da Escola Médica de Harvard. Então, fica comigo até o fim, porque o primeiro hábito que vamos revelar é algo que muita gente ignora no dia a dia. E corrigir isso pode ser a diferença entre ter uma velhice ativa e independente, ou depender da ajuda dos outros para fazer tarefas simples. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. E se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Saúde e Vigor. Agora sim, vamos direto ao hábito número 7, que pode parecer estranho à primeira vista, mas é uma ferramenta poderosa para fortalecer seus músculos com o passar do tempo. Hábito número 7. Aceite os estresses hormonais. Você já viu algum senhor ou senhora de 80 anos que ainda parece incrivelmente forte e cheio de vigor? Se reparar bem, essas pessoas costumam fazer coisas que, à primeira vista, parecem desconfortáveis, como terminar o banho com água fria ou relaxar numa sauna quente algumas vezes por semana. Essas práticas têm um nome na ciência: estresse hormonal, e fazem parte de um princípio chamado hormese. A ideia é simples: pequenas doses de estresse aplicadas de forma controlada podem fazer bem ao nosso corpo. É como uma vacina. Um estímulo leve ensina o organismo a se defender melhor. Segundo o Instituto Buck de Pesquisa sobre Envelhecimento, pequenas exposições a certos estressores ativam mecanismos de defesa dentro das células. Isso ajuda os músculos a ficarem mais fortes, mais resistentes e até a crescer, mesmo depois dos 80 anos. Primeiro tipo de estresse: a temperatura. Usar o frio e o calor a seu favor pode ser uma estratégia poderosa. Um jato de água fria no final do banho, por 30 a 60 segundos, ou um mergulho rápido em água gelada, pode ativar a gordura marrom, que acelera o metabolismo, aumentar a produção de mitocôndrias, as usinas de energia das células, e liberar um hormônio chamado adiponectina, que protege os músculos. Por outro lado, o calor das saunas ou de um banho quente estimula proteínas especiais, chamadas proteínas de choque térmico. Elas ajudam a reparar as células musculares danificadas e previnem a perda de massa muscular. Um estudo feito na Finlândia mostrou que pessoas que usavam sauna 4 a 7 vezes por semana
perderam cerca de 40% menos massa muscular ao longo de 10 anos do que aquelas que não usavam sauna. Hábito número 6. Pratique o jejum intermitente. Outro tipo de estressor hormonal que pode trazer grandes benefícios para seus músculos é o jejum intermitente. Talvez você já tenha ouvido falar dele, ou quem sabe até conheça alguém que faz. Essa prática também é conhecida como alimentação com restrição de tempo e consiste basicamente em limitar o período do dia em que você se alimenta. Por exemplo, comer todas as suas refeições dentro de um intervalo de 8 a 10 horas e depois dar um descanso para o corpo. Mas o que isso tem a ver com a saúde muscular? Quando você faz esse tipo de pausa controlada na alimentação, algo muito importante acontece dentro do seu organismo. Um processo chamado autofagia é ativado. Podemos imaginar a autofagia como uma equipe de faxina celular. Ela entra em ação para limpar e remover partes danificadas dentro das células, como se reciclasse o que está desgastado. O resultado é uma melhora real na qualidade dos seus músculos e tem mais. Pesquisadores do Instituto Salk, nos Estados Unidos, descobriram que o jejum intermitente pode aumentar o funcionamento das mitocôndrias, aquelas estruturas responsáveis por gerar energia dentro das células musculares, em cerca de 10% em apenas 12 semanas. Isso mesmo, em apenas 3 meses, o seu corpo já começa a produzir mais energia muscular. E o melhor, esses benefícios acontecem independentemente de você perder peso ou não. Ou seja, mesmo que seu objetivo não seja emagrecer, o jejum intermitente pode ser um grande aliado para manter seus músculos mais fortes, ativos e jovens, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Hábito número 5. Pratique exercícios isométricos. Esse hábito pode parecer simples, mas tem um impacto enorme na preservação da força muscular, principalmente depois dos 60. Estamos falando dos exercícios isométricos. Diferente dos exercícios tradicionais, esse tipo envolve contrações musculares curtas e intensas, sem que o músculo precise se mover. Um exemplo clássico: empurrar uma parede com toda a sua força por 5 ou 10 segundos. A parede não vai sair do lugar, claro, mas os seus músculos recebem um sinal fortíssimo para se manterem ativos e fortes. Esse tipo de esforço é ideal para quem quer fortalecer os músculos sem sobrecarregar as articulações, o que é fundamental à medida que envelhecemos. Além disso, o segredo da eficácia desses estressores saudáveis, como o frio, o calor, o jejum e agora os exercícios isométricos, está justamente no equilíbrio. Você não precisa forçar seu corpo todos os dias. Basta aplicar estímulos curtos, intermitentes e bem dosados, sempre com tempo suficiente para o descanso e a recuperação. Quando feitos corretamente, esses estresses ativam genes ligados à longevidade, como o SIRT e o FOXO, que ajudam a manter o tecido muscular saudável mesmo na terceira idade. Se você nunca tentou, comece com calma. Poucos segundos de exercício isométrico já podem ser o suficiente para iniciar uma transformação. O importante é ir progredindo conforme for se sentindo mais seguro e confortável. Hábito número 4. Programe sua ingestão de proteínas. Você provavelmente já ouviu que comer proteína é essencial para os músculos, mas o que talvez ainda não saiba é que, depois de uma certa idade, não basta comer proteínas. É preciso saber quando e como comê-las. Com o passar dos anos, nosso corpo se torna menos eficiente em usar a proteína para construir músculos. Os cientistas chamam isso de resistência anabólica. Em outras palavras, não adianta comer uma grande quantidade de proteína de uma só vez, geralmente à noite, e esperar que o corpo aproveite tudo. Ele simplesmente não consegue. O ideal, segundo um estudo publicado no Journal of Nutrition, é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Isso significa consumir de 25 a 30 gramas de proteína de boa qualidade no café da manhã, no almoço e no jantar. Quer exemplos práticos? Em vez de começar o dia só com pão e café, experimente incluir ovos, iogurte grego ou queijo branco. No almoço e no jantar,
Dê preferência a carnes magras, peixes, ovos ou proteínas vegetais, como feijão, lentilha e grão de bico, principalmente se você segue uma alimentação vegetariana. Um estudo feito na Universidade do Texas mostrou que adultos mais velhos que seguiram essa estratégia por 12 semanas ganharam, em média, meio quilo de massa muscular, mesmo sem alterar sua rotina de exercícios. Isso mostra que fornecer proteína de forma consistente aos músculos pode ser a chave para manter sua força e independência com o passar dos anos. Hábito número 3. Mantenha os níveis de vitamina D em dia. Agora, vamos falar sobre um nutriente essencial para os seus músculos e que infelizmente está em falta no corpo de mais de 80% dos idosos: a vitamina D. Embora muita gente associe a vitamina D à saúde dos ossos, ela também é crucial para a força e o crescimento muscular. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que ela ativa genes que estimulam a construção de proteína nos músculos. E mais, nossas células musculares possuem receptores específicos de vitamina D, que, quando ativados, colocam em ação mecanismos que mantêm os músculos fortes. Um estudo publicado no JAMA Internal Medicine revelou que idosos com níveis adequados dessa vitamina apresentavam 25% mais força muscular, além de melhor equilíbrio, coordenação e tempo de reação, fatores essenciais para prevenir quedas e acidentes domésticos. Os chamados superidosos, aqueles que permanecem ativos, fortes e independentes até os 80 anos ou mais, costumam manter seus níveis de vitamina D acima de 40 nanogramas por mililitro. Mas, infelizmente, muitos brasileiros apresentam níveis em torno de 20 nanogramas por mililitro ou até menos, o que já é considerado deficiência. Como melhorar isso? Sol. A exposição ao sol ajuda, mas vale lembrar que, com o envelhecimento, nossa pele produz até 50% menos vitamina D e dias nublados ou uso de protetor solar reduzem ainda mais essa absorção. Alimentos. Consuma peixes gordurosos como salmão e sardinha, gema de ovo e laticínios enriquecidos com vitamina D suplementos. Muitas vezes é preciso suplementar. A dose recomendada para a maioria dos idosos gira entre 2.000 a 4.000 UI por dia. Mas isso deve ser ajustado de acordo com um exame de sangue simples, que mostra se você está na faixa ideal. E uma dica importante: se for tomar vitamina D em doses mais altas, é essencial combiná-la com vitamina K2, que ajuda o cálcio a ir para os ossos e não para as artérias. Essa combinação é poderosa, mas muitas vezes esquecida. Converse com seu médico, peça um exame e veja como anda sua vitamina D. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença na sua energia, equilíbrio e vitalidade. Hábito número 2. Combata a inflamação todos os dias. Você já ouviu falar em inflamação crônica? É um tipo de inflamação leve e constante que pode se instalar no nosso corpo conforme os anos passam. Muitas vezes, sem causar sintomas evidentes. E embora ela pareça inofensiva, os cientistas hoje reconhecem essa inflamação como um dos maiores inimigos da saúde muscular após os 60 anos. Quando o corpo está em constante estado de inflamação, mesmo que leve, ele começa a quebrar os músculos mais rápido do que consegue reconstruí-los. Além disso, essa inflamação silenciosa bloqueia os sinais hormonais que estimulam o crescimento muscular. Um estudo da Universidade Tufts revelou que idosos com altos níveis de inflamação perdem massa muscular 3 vezes mais rápido do que aqueles com níveis baixos, mesmo quando se exercitam e consomem proteínas regularmente. Então, o que os superidosos fazem para manter a inflamação sob controle? Aqui vão 3 estratégias que você pode adotar. Durma bem. Dormir de 7 a 8 horas por noite, em um ambiente escuro e tranquilo, é essencial. A privação de sono pode aumentar em até 40% os níveis de citocinas inflamatórias, substâncias que enfraquecem os músculos com o tempo. Cuide do intestino. O nosso intestino abriga trilhões de bactérias que influenciam diretamente na inflamação. Pesquisadores da Califórnia observaram que mudanças no microbioma
podem gerar inflamação sistêmica. Superidosos costumam consumir uma grande variedade de alimentos vegetais, cerca de 30 tipos por semana, além de alimentos fermentados, como iogurte, kefir e chucrute, ricos em probióticos naturais. Movimente-se com equilíbrio. A prática de exercícios é fundamental, mas exercícios intensos demais com frequência exagerada podem gerar o efeito contrário, aumentando a inflamação. A maioria dos superidosos faz exercícios moderados com frequência e apenas pequenas doses de alta intensidade de vez em quando. Além disso, muitos incluem compostos anti-inflamatórios naturais no dia a dia, como ômega 3, 2 a 3 gramas por dia, de peixes ou suplementos. Curcumina do açafrão da terra, polifenóis de alimentos como frutas vermelhas, chá verde e azeite de oliva, extra virgem. Segundo o American Journal of Clinical Nutrition, essa combinação pode reduzir os níveis de inflamação em até 29% em apenas 12 semanas. E se você quiser saber como anda a sua inflamação, peça ao seu médico um exame simples chamado proteína C, reativa de alta sensibilidade, HSCRP. O ideal é que esse valor esteja abaixo de 1,0 mg por ml, como é comum entre os superidosos. Infelizmente, muitos idosos apresentam de 3 a 5 vezes mais do que isso. Hábito número 1. Fortaleça-se com vitaminas e minerais específicos. Muita gente foca apenas em proteínas, carboidratos e gorduras, e esquece que são os micronutrientes que realmente fazem o corpo funcionar bem. Entre os idosos que mantêm força e vitalidade após os 80 anos, é comum encontrar uma atenção especial a certas vitaminas e minerais que atuam diretamente na saúde muscular. Veja os principais. Magnésio, conhecido como o eletrólito. Esquecido, o magnésio participa de mais de 300 reações no corpo, incluindo a contração muscular e a produção de energia. Um estudo recente mostrou que idosos com bons níveis de magnésio tinham uma força de preensão 30% maior do que os que apresentavam deficiência leve. Você encontra magnésio em alimentos como folhas verdes escuras, castanhas, sementes e até no chocolate amargo. Alguns superidosos também tomam suplementos, preferindo formas mais absorvíveis como glicinato ou treonato de magnésio. Creatina. Muita gente acha que creatina é só para atletas jovens, mas estudos da Universidade McMaster mostram que idosos que suplementam com 3 a 5 gramas por dia ganham mais massa muscular, força e até melhorias cognitivas. Tudo isso sem precisar mudar a rotina de exercícios. A creatina ajuda os músculos a manter energia e favorece o ambiente ideal para o crescimento muscular. Vitamina B12, na forma metilada. Com o tempo, nosso estômago produz menos ácido necessário para absorver a vitamina B12. E o uso de medicamentos comuns como metformina ou remédios para refluxo pode agravar ainda mais essa deficiência. A falta de B12 prejudica a produção de glóbulos vermelhos, afeta os nervos e pode enfraquecer os músculos e até a memória. Se você usa algum desses medicamentos ou já passou dos 60, vale conversar com seu médico sobre a possibilidade de suplementar com vitamina B12 metilada, uma forma mais ativa e bem absorvida pelo organismo. Hábito número 2. Combata a inflamação todos os dias. Você já ouviu falar em inflamação crônica? É um tipo de inflamação leve e constante que pode se instalar no nosso corpo conforme os anos passam. Muitas vezes, sem causar sintomas evidentes. E embora ela pareça inofensiva, os cientistas hoje reconhecem essa inflamação como um dos maiores inimigos da saúde muscular após os 60 anos. Quando o corpo está em constante estado de inflamação, mesmo que leve, ele começa a quebrar os músculos mais rápido do que consegue reconstruí-los. Além disso, essa inflamação silenciosa bloqueia os sinais hormonais que estimulam o crescimento muscular. Um estudo da Universidade Tufts revelou que idosos com altos níveis de inflamação perdem massa muscular 3 vezes mais rápido do que aqueles com níveis baixos, mesmo quando se exercitam e consomem proteínas regularmente. Então, o que os superidosos fazem para manter a inflamação sob controle?
Aqui vão 3 estratégias que você pode adotar. Durma bem. Dormir de 7 a 8 horas por noite, em um ambiente escuro e tranquilo, é essencial. A privação de sono pode aumentar em até 40% os níveis de citocinas inflamatórias, substâncias que enfraquecem os músculos com o tempo. Cuide do intestino. O nosso intestino abriga trilhões de bactérias que influenciam diretamente na inflamação. Pesquisadores da Califórnia observaram que mudanças no microbioma podem gerar inflamação sistêmica. Superidosos costumam consumir uma grande variedade de alimentos vegetais, cerca de 30 tipos por semana, além de alimentos fermentados, como iogurte, kefir e chucrute, ricos em probióticos naturais. Movimente-se com equilíbrio. A prática de exercícios é fundamental, mas exercícios intensos demais com frequência exagerada podem gerar o efeito contrário, aumentando a inflamação. A maioria dos superidosos faz exercícios moderados com frequência e apenas pequenas doses de alta intensidade de vez em quando. Além disso, muitos incluem compostos anti-inflamatórios naturais no dia a dia, como ômega 3, 2 a 3 gramas por dia, de peixes ou suplementos. Curcumina do açafrão da terra, polifenóis de alimentos como frutas vermelhas, chá verde e azeite de oliva, extra virgem. Segundo o American Journal of Clinical Nutrition, essa combinação pode reduzir os níveis de inflamação em até 29% em apenas 12 semanas. E se você quiser saber como anda a sua inflamação, peça ao seu médico um exame simples chamado proteína C, reativa de alta sensibilidade, HSCRP. O ideal é que esse valor esteja abaixo de 1,0 mg por ml, como é comum entre os superidosos. Infelizmente, muitos idosos apresentam de 3 a 5 vezes mais do que isso. Hábito número 1. Fortaleça-se com vitaminas e minerais específicos. Muita gente foca apenas em proteínas, carboidratos e gorduras, e esquece que são os micronutrientes que realmente fazem o corpo funcionar bem. Entre os idosos que mantêm força e vitalidade após os 80 anos, é comum encontrar uma atenção especial a certas vitaminas e minerais que atuam diretamente na saúde muscular. Veja os principais. Magnésio, conhecido como o eletrólito. Esquecido, o magnésio participa de mais de 300 reações no corpo, incluindo a contração muscular e a produção de energia. Um estudo recente mostrou que idosos com bons níveis de magnésio tinham uma força de preensão 30% maior do que os que apresentavam deficiência leve. Você encontra magnésio em alimentos como folhas verdes escuras, castanhas, sementes e até no chocolate amargo. Alguns superidosos também tomam suplementos, preferindo formas mais absorvíveis como glicinato ou treonato de magnésio. Creatina. Muita gente acha que creatina é só para atletas jovens, mas estudos da Universidade McMaster mostram que idosos que suplementam com 3 a 5 gramas por dia ganham mais massa muscular, força e até melhorias cognitivas. Tudo isso sem precisar mudar a rotina de exercícios. A creatina ajuda os músculos a manter energia e favorece o ambiente ideal para o crescimento muscular. Vitamina B12, na forma metilada. Com o tempo, nosso estômago produz menos ácido necessário para absorver a vitamina B12. E o uso de medicamentos comuns, como metformina ou remédios para refluxo, pode agravar ainda mais essa deficiência. A falta de B12 prejudica a produção de glóbulos vermelhos, afeta os nervos e pode enfraquecer os músculos e até a memória. Se você usa algum desses medicamentos ou já passou dos 60, vale conversar com seu médico sobre a possibilidade de suplementar com vitamina B12 metilada, uma forma mais ativa e bem absorvida pelo organismo. Como vimos, manter a força e a saúde muscular depois dos 60 anos vai muito além de levantar pesos ou fazer academia. Envolve hábitos simples, porém estratégicos, como controlar a inflamação, garantir nutrientes essenciais e aplicar estímulos inteligentes ao corpo, sempre respeitando seus limites. Lembre-se, não é sobre ser um superatleta, mas sim sobre dar ao seu corpo o que ele realmente precisa para continuar forte, ativo
e independente ao longo dos anos. Se esse conteúdo foi útil para você ou pode ajudar alguém que você ama, deixe seu like. Isso nos ajuda muito a levar informação de qualidade para mais pessoas. E se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever no canal Saúde e Vigor. Toda semana, trazemos dicas práticas e baseadas na ciência para cuidar melhor do seu corpo e da sua saúde. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.